A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e trago a você a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o tema Batismo no Espírito Santo. É a doutrina que nós, pentecostais, nós acreditamos, aceitamos e vivemos nas nossas vidas. Essa doutrina muito importante. E eu quero convidar você a estar comigo, porém antes, já te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho para que você seja notificado sempre quando postarmos um novo vídeo. Ore comigo nesse momento para que Deus abra o nosso entendimento para aprendermos a sua poderosa palavra. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos diante do Senhor, para louvarmos o Teu nome e engrandecermos o Teu nome. Continue, ó Pai, com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Abra-nos o nosso entendimento para aprendermos sobre a Tua maravilhosa palavra. Amém. Meus amados, essa nossa terceira lição fala então sobre o batismo no Espírito Santo. O texto áureo vai dizer assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 5. João aqui que está tendo como referência é o João Batista, o próprio que batizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele vai dar testemunho do nosso Senhor Jesus, acerca da obra que o Senhor Jesus iria realizar no meio do seu povo. A verdade prática vai dizer que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Ou seja, batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com conversão. Conversão é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Conversão é algo que nos leva a encontrar com Jesus, é algo que nós recebemos após encontrar o Senhor Jesus. E é claro que, como lemos na lição passada, é o Espírito Santo que vai trabalhar essa conversão na nossa vida. Mas a conversão não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. São coisas distintas. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, conversão é outra. Porém, o entendimento é que, para que uma pessoa seja batizada no Espírito Santo, é que ela já tenha recebido o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Lembrando também que todas as pessoas que aceitam ao Senhor Jesus já têm o Espírito Santo, tá certo? E o batismo então vai ser um revestimento a mais. A nossa leitura bíblica em classe está com base em Atos capítulo 2, que retrata a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Versículo 1 ao versículo 13, dos versículos 1 ao versículo 13. Nós vamos ler o versículo 1 e também o versículo 1, 2 e depois 12 e 13, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidas. Versículo 12. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso que quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. E se você ler a sequência desses versículos, você vai ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai trazer a sua orientação sobre o que estava acontecendo. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. E temos os objetivos específicos, que são conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo e destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A nossa introdução, ela vai dizer assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exagerada e
intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Ou seja, meus amados irmãos, eu posso buscar um entendimento bíblico, eu posso ler a palavra, eu posso buscar na palavra, porém, eu não preciso ser um formalista. Eu não preciso ser alguém que está usando a letra fria, a palavra fria, não. Eu posso estudar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra, mas com o fervor do Espírito Santo. Eu não posso concordar e nem na minha mente, é claro, você pode pensar do jeito que você quiser, porque você é livre, mas na minha mente, por exemplo, eu tenho que entender que eu tenho que procurar ter um estudo, mas um estudo que esteja cheio da presença do Senhor, e não algo vazio. Então, estudar sobre o pentecostalismo é algo que nos leva a entender que essa doutrina, ela é real. Essa doutrina, ela é uma doutrina verdadeira. Por isso que é fundamental, amados irmãos, nós estudarmos com sentimento de alguém que é um verdadeiro adorador, tá certo? E o propósito, então, fundamental do batismo no Espírito Santo é uma busca de aproximação a um Deus pessoal e real. Deus é real. O Espírito Santo é real. O Evangelho, ele é real. Então, esse ensinamento nos leva a viver o poder e a realidade do Evangelho, do que a Bíblia nos ensina. Nós vamos então falar no nosso primeiro tópico sobre o que significa o batismo no Espírito Santo. Vamos ler sobre o fenômeno do Pentecostes, duas bênçãos distintas e também o conceito teológico. Primeiro subtópico diz: o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Promessa essa que o Pai fez, está lá registrado no livro do profeta Joel, quando fala que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Jesus só vai ratificar a promessa que já fora feita pelo seu Pai sobre a vinda do Espírito Santo. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Está escrito em Atos, e Lucas, que é o mesmo autor, Lucas é o autor de Atos, ele vai escrever lá também dizendo: a palavra de Cristo, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo viria em um lugar específico, viria em um lugar determinado, e ali ele abençoaria todas as pessoas. Ali então, ele abençoaria todas as pessoas. Porém, precisavam estar todos em um mesmo lugar, com o mesmo propósito, para que o Espírito Santo, ao vir, encontrasse eles com o propósito de busca. Observação: eles estavam orando, buscando de uma forma normal. Eles não estavam fazendo nada extraordinário. Eles estavam só ali orando, buscando, se eu posso usar essa palavra só. Ou seja, eles estavam buscando ao Senhor. Então, de repente, o Senhor vem de uma forma extraordinária e, por meio do Espírito Santo, os batiza, os sela naquele lugar. O Espírito Santo, então, veio em um endereço determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também que esse batismo no Espírito Santo, ele vai ser seguido no decorrer da igreja primitiva, e esta promessa, ela não ficou restrita à igreja primitiva. Essa promessa, ela passou
ser possível que todos os demais crentes, em todas as partes, né, do mundo, em todos os tempos também, viesse receber essa linda promessa. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes, em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Ou seja, aqui já está definido. É bênçãos diferenciadas. A conversão, a salvação e a conversão é uma coisa. O ser batizado no Espírito Santo, é claro que está ligado à salvação, está ligado à conversão, mas são bênçãos diferenciadas, ou seja, não é porque a pessoa não foi batizado que não será salvo, tá? Não é porque não foi batizado não será salvo. Contrapartida também, não é porque a pessoa é batizada no Espírito Santo que ela está com a sua salvação 100% garantida. O batismo com o Espírito Santo não é garantia de salvação de ninguém. O Espírito Santo, o batismo não garante a salvação. O que garante a salvação, segundo o que nós cremos, o que nós professamos, é perseverar até o fim. Se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Se não fizermos, olha, sem chance. Mas o batismo no Espírito Santo, então, vai ser uma capacitação extraordinária para que esse crente, para que esse irmão, essa irmã, para que esse obreiro, esse pastor possa estar apto para fazer a obra do Senhor nosso Deus. Então não podemos confundir salvação com batismo no Espírito Santo. Salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo, um revestimento a mais para a obra. Qual é o conceito teológico? Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser vestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Talvez você que não professa essa fé ainda, talvez você esteja pensando, mas como pode então as outras igrejas que fazem a evangelização, as missões e não receberam o batismo no Espírito Santo? Eu diria só o seguinte: eles estão deixando de receber um reforço a mais, um impulso a mais, um poder a mais para realizar a obra. Porque é o Espírito Santo que vai capacitar, que vai dar, entre aspas, munições espirituais para que nós preguemos o Evangelho, para que nós ensinemos esta mensagem, para que nós venhamos desenvolver essa mensagem de salvação. Meus amados irmãos, a nossa vida, ela passa muito rápido. Vocês estão observando que enquanto eu estou gravando aqui, muitos sons estão sendo produzidos. E nessa produção de sons, é um indo, é outro vindo, é um chegando, é outro saindo, e assim a nossa vida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que o esgotamento é muito grande. Agora você associa isso aí à pregação do Evangelho. O crente que não foi cheio do Espírito Santo, não foi batizado no Espírito Santo, saindo para pregar todo dia, saindo para ensinar todo dia, saindo para evangelizar todos os dias, se ele não tiver esse revestimento a mais. Certamente, em um determinado momento ele vai falhar. Em um determinado momento ele vai parar. Ele vai desanimar. Porque isso é coisa nossa. É coisa de homens, de seres humanos, cansarmos. Então esse poder a mais vai ser uma condição para eu e você fazermos a obra. Então por isso que é fundamental que todos aqueles que amam a Deus e a sua obra busquem o ser cheios do Espírito Santo e aguardar com alegria esta promessa.
A síntese desse primeiro tópico é: o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Então, é um fenômeno pentecostal, o batismo no Espírito Santo, são duas bênçãos distintas e também tem o seu conceito teológico, que esse batismo é uma capacitação para o evangelizar, o ganhar almas. Chegamos ao final do nosso primeiro tópico e eu quero lhe convidar a se inscrever no canal e acionar o sininho, tá bom? Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso segundo e terceiro tópicos em nome de Jesus. No nosso segundo tópico, nós falaremos sobre o propósito do batismo no Espírito. Nós falaremos sobre a sua finalidade, a capacitação do Espírito e uma necessidade real e atual. Vamos lá então. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências então são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber que o propósito desse batismo. Qual é esse propósito? Qual é? Primeiro então, a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Por exemplo, o poder para uma vida santa e serviço. Ou seja, o Espírito Santo irá nos ajudar na santificação. Ele irá nos ajudar nesse processo de santificação, de libertação, de uma vida dedicada a Ele e também uma capacitação especial para o serviço. Vai nos auxiliar na pureza e na santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Lembremos bem que a língua que veio são línguas de fogo. Línguas de fogo essas para quê? Para nos purificar. Porque como fogo, o Espírito Santo, ele nos purifica. O revestimento pleno do poder de Deus, como todos foram. Observação, todos foram cheios. Não foi um ou outro. Não foi o líder, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o apóstolo, não. Todos puderam ser cheios do Espírito Santo. Então, esse poder é para todos, não é um poder limitado. É um poder que está à disposição de todos os filhos de Deus. Também, ele tem a finalidade de ajudar na proclamação ou no testemunho de Cristo, né? Ajuda na proclamação e também ajuda aquele que quer testemunhar de Cristo. Você, se já aceitou o Senhor Jesus, querendo ou não, você já é uma testemunha. Querendo ou não, você já é uma testemunha nata de alguém que tem um compromisso com o Senhor. Você tem um compromisso com Deus. E por isso você precisa se manter fiel. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito se refere ao batismo no Espírito Santo e pode lançar luz sobre o propósito desta promessa, pois ser imerso significa capacitação, isso é, revelação dos mistérios de Deus. Ou seja, quem mergulha já perde o seu domínio próprio. Quem mergulha deixa de estar no comando. Quem mergulha no Espírito, quem permite mergulhar nele, é ele que agora vai conduzir. Não será mais eu e você que estaremos nos conduzindo, mas vai ser ele nos conduzindo. Por isso que é fundamental ser imerso no Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Pastor, mas eu não creio. Tudo bem, mas nós cremos. Quem crê nessa promessa é uma bênção. E aquele que não crê, peça ao Senhor para que lhe esclareça sobre essa doutrina.
para que você possa entender o quão importante é ser batizado no Espírito Santo. Então é um poder para testemunhar do Senhor Jesus. Por meio desse revestimento de poder do batismo é que nós temos acesso aos dons espirituais, temos acesso às profecias, às manifestações de poder, certo? Então, queridos, então é fundamental que toda a igreja, do altar ao irmão que assessora na porta, é fundamental que toda a liderança, todos sejam cheios do Espírito Santo, todos sejam batizados no Espírito Santo. E se você ainda não foi, o Espírito Santo pode lhe batizar a qualquer momento. Uma necessidade real e atual. Será que o batismo foi só para aqueles dias? Foi só para o início da igreja? Pense bem. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida do poder para salvar os pecadores. Lembremos bem que Jerusalém estava lotada. Estava com pessoas de todos os lugares que haviam ido para a Páscoa e haviam ficado ali para as demais festas. Enfim, estava cheio Jerusalém. Então só um povo revestido de poder teria coragem de sair para anunciar esta poderosa palavra. Então, olha só, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Por exemplo, como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Eles estavam lá buscando. Quem deu a promessa? O Pai. Quem falou que ia acontecer? O Filho. E quem é que batiza? O Espírito Santo. Para que aconteça o batismo, tem que ter 3 pessoas. Tem que ter 3 pessoas. Aquele que vai batizar, o que vai ser batizado e aonde vai acontecer o batismo, que são as águas. No nosso caso, foi um batismo no fogo. Então, teve o batizador, que é o Senhor Jesus. O lugar que somos batizados, o Espírito Santo. E aquele que deseja ser batizado, que sou eu e você. Então, completou. O milagre acontece. Quando acontece isso, o desejo, o batizador já falou, o Espírito Santo já veio, então vai acontecer em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo. Ou seja, não existe um modelo único para receber o batismo. Cada um tem a sua experiência com Deus. A minha experiência no batismo no Espírito Santo foi depois que eu ouvi uma palavra e aquela palavra entrou no meu coração. E quando o pastor pregou aquela palavra, ele disse: olha, você já é batizado no Espírito Santo. E eu abracei aquela palavra, mas na hora não falei em línguas, não pulei, não fiz nada disso. Mas o Senhor, por algumas vezes, me deu que eu estava falando em línguas estranhas. E depois disso, nunca mais eu parei. E isso já tem bem mais de... Olha, deve ter já quase uns 30 anos por aí assim. Uns 30 anos que isso aconteceu. Então são experiências, cada um tem a sua. E o detalhe que o Senhor sempre pode renovar as línguas. Tá bom? Deus te batizou? Pede a Ele que Ele vai te renovar. Mas para isso, você precisa continuar sendo inspirado pelo Senhor e continuar falando em línguas estranhas. Sentiu no culto? Abra sua boca. Fale em línguas em nome de Jesus. Então, amados, não existe um modelo, não existe uma regra. Cada um vai buscar e vai ter com o Senhor a sua experiência. A síntese desse tópico é: o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. Só seremos batizados se for útil. O batismo tem que ter na nossa vida uma utilidade.
Se não for útil, para que ser batizado? Só para dizer que não. O batismo tem uma função específica: adoração e serviço do reino de Deus. Perfeito? Vamos ao nosso terceiro tópico, que vai dizer o recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos falar sobre as outras línguas, a função das línguas e a atualidade das línguas. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Viu? Nem todas são batizadas, mas todas têm o Espírito Santo. Nem todas são batizadas, mas todas as pessoas recebem o Espírito Santo no ato de sua conversão. As outras línguas, no primeiro subtópico, as outras línguas da glossolalia são ininteligíveis. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da promessa especial do Espírito Santo como fruto do Espírito. Ou seja, o crente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. O crente recebe o batismo no Espírito Santo, pode ser um tempo depois, mas por meio do Espírito Santo atuando na sua vida, ele vai evidenciar a manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito acompanha o crente até o arrebatamento e até depois do arrebatamento, porque não se tem uma ideia que no céu alguém é mau. No céu é bondade, é misericórdia, é mansidão, é paz. Então, esse fruto vai acompanhar o crente. E o batismo vai com esse crente até a hora do arrebatamento. Então é fundamental para as nossas vidas nós termos do Senhor essa experiência profunda por meio do batismo, por meio desse compromisso com Deus. Mas a evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é, então, o falar em línguas estranhas. Mas outras pessoas podem não falar em línguas estranhas, mas também produzir o fruto do Espírito. A pessoa pode produzir o fruto sem ser batizado. Por que ele pode produzir o fruto? Porque ele já tem o Espírito Santo no ato da sua conversão. Não é, queridos, para que não haja dúvida, não é que eu vou só produzir o fruto se eu for batizado. Não, não. Eu produzo fruto porque eu já tenho o Espírito Santo na minha vida. E isso para nós é fundamental. E a manifestação dos dons. Os dons também vêm. Os dons, sim. Os dons são diferentes dos frutos. Os dons, eles virão por meio do batismo. O batismo vai evidenciar as línguas, as profecias e os demais dons. Enquanto o fruto pode estar numa vida de alguém que já aceitou o Senhor Jesus sem necessariamente precisar ser batizado no Espírito Santo. Na casa de Cornélio aconteceu isso. Ele vai, ao receber Pedro em sua casa, ele vai então receber o Espírito Santo, e a evidência que eles receberam o Espírito Santo ali, que o Espírito Santo estava confirmando a conversão de gentios, foi o batismo no Espírito Santo naquela hora maravilhosa. Qual é a função das línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Vamos só dar aqui um breve adendo sobre esse assunto. O falar em línguas estranhas no batismo é uma coisa.
Falar línguas estranhas no ato do batismo é uma coisa. Quando você fala ao Senhor, é você e o Senhor que está tendo essa experiência profunda, está tendo esse momento de comunhão ímpar com o Senhor, e isso é maravilhoso. É quando você é usado por Deus, né? O Senhor está falando contigo, você sente uma alegria por meio de uma mensagem, por meio de louvor, e ali você fala em línguas estranhas, e para nós isso não traz nenhuma situação, vamos dizer assim, de prejuízo ao culto. Não traz prejuízo ao culto se mais que 2, 3, 4, 10 pessoas que são batizadas no Espírito Santo estão falando em línguas. Não podemos confundir com o dom de variedade de línguas. O variedade de línguas, ele, sim, para que alguém use esse dom na igreja, falando na igreja esse dom, ele precisa então que, de alguma forma, haja interpretação, ou ele mesmo interprete, tá bom? Para que seja algo prazeroso à igreja, porque esse dom de variedade de línguas é para a edificação de um corpo como um todo, e não somente de quem está falando. O batismo não. O falar em línguas é algo pessoal, algo particular da pessoa com o Senhor nosso Deus. Agora também, amados, infelizmente, digo assim infelizmente, porque existem muitas pessoas brincando com falar em línguas estranhas. Tem muitas pessoas brincando, tem até pregadores, ensinadores, que ao falar de batismo no Espírito Santo, imita as línguas estranhas, fazem chocarrices, zombaria com isso. E eu acredito que o Senhor não fica nada satisfeito. Se alguém erra, se alguém peca, eu não vou pecar por causa dessas pessoas. Então é muito sério, é fundamental para nós termos esse entendimento que o Espírito Santo ele tem esse poder para agir. O falar em línguas é maravilhoso, mas não de qualquer maneira. Não é ouvir alguém falar e ser um papagaio de culto. Não. Você precisa ter a sua experiência. E se Deus não te batizou ainda, fique tranquilo que Ele vai te batizar. E quando Ele te batizar, fale em línguas. Se não, não fale. Faça a sua oração e Deus irá receber a sua oração do mesmo modo. Ok? Então não podemos confundir. E existe ainda, dentro desse falar em línguas, existe também os cânticos em línguas, que são cânticos espirituais, que são coisas lindas de Deus, que traz alegria e a presença de Deus à igreja. Porque é possível sentir sim a presença do Senhor Jesus Cristo. A atualidade das línguas, a promessa do ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, em todos os tempos, em todas as eras. E enquanto a igreja não for arrebatada, o batismo no Espírito Santo está à disposição da igreja. A síntese desse tópico é: o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas. O batismo no Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes para ficar com a igreja até o dia do arrebatamento. Teve o dia da chegada e tem o dia da saída. O dia que o Espírito Santo vai deixar de batizar os crentes no Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada. Começará um outro tempo para uma outra lição. Então, amados, a nossa conclusão vai dizer assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? O que nós precisamos saber? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta de conversão e que capacita o crente para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e
vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico e visível inicial é o recebimento e o falar em línguas estranhas. Viu como se busca o batismo? Coração sincero, simples, humilde, dedicado ao Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer isso, para te batizar a hora que Ele quiser. Meu querido, minha querida irmã, obrigado por ter chegado aqui comigo ao final desta lição. Não sei se você vai chegar comigo até agora, mas se você chegar, você observou que eu estou com uma camisa esporte, estou usando aqui em meu braço um aparelho de medir pressão, porque eu estou mapeando a minha pressão, tá bom? Mas graças a Deus estamos bem, para a glória do Senhor nosso Deus. E eu quero agradecer ao Senhor Jesus por tua vida, por tua casa, por tua família. Busque o dom de Deus. Busque o poder de Deus. Viva o que Deus tem para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver como é bom falar em línguas estranhas. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos. Deus e Pai, obrigado pelo meu irmão e irmã que esteve comigo agora nesta lição. Perdoe, Senhor, alguma falha, Senhor, que temos cometido, ó Pai, no meio desta gravação. Que o Senhor nos ajude a fazermos para o Senhor sempre o nosso melhor. E eu quero abençoar meu irmão, a minha irmã de forma extraordinária. Que eles sejam alcançados por Tua presença. E se tem alguém ainda, Senhor, que não recebeu o batismo no Espírito Santo, que eles, buscando com fé, possam receber em nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero te fazer um convite especial a se inscrever no meu canal e acionar o sininho. E uma outra coisa, eu vou deixar em cima um link para que você conheça o meu novo canal, que tem como título Esgotamento Espiritual. Esse momento que estamos vivendo, de muitas informações, muitas coisas, temos estado em contato com muitas pessoas que estão tristes, abatidas, desanimadas. E nós queremos então trazer essa palavra de ânimo. E lá nesse canal que fizemos agora, pela misericórdia do Senhor, eu falo sobre isso, sobre vários assuntos. Já falamos sobre ansiedade e sobre incertezas. Então você vai lá e você vai ser, acredito, cheio da presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a nossa quarta aula, quando vamos estudar sobre a atualidade dos dons espirituais. Até a nossa próxima lição e até o nosso próximo vídeo do nosso canal, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus. Amém.